E depois de algumas semanas consecutivas, onde as notícias eram de despencada e queda forte para os preços do arroz, o mercado parece que deu uma certa estabilizada. A colheita vai chegando a sua fase final em algumas regiões importantes de produção e vai mantendo o mercado ali com talvez um pouquinho menos de liquidez, o mercado buscando entender, compradores e vendedores ali numa queda de braço, que é típica desse momento. Assunto para a gente tratar agora com o Evandro Oliveira, analista da Safras e Mercado, já nos fazendo companhia nessa tarde de terça-feira. Evandro, meu amigo, boa tarde para você, seja bem-vindo, é sempre um prazer ter você conosco. Boa tarde, Carla. Boa tarde a toda a audiência. Sempre um prazer estar participando. Agradeço mais uma vez pelo convite. Nós é que agradecemos o aceite, porque é sempre bom ter as suas análises para nossa audiência. Evandro, me parece que é isso, né? Você vinha me relatando que os preços vinham nessas baixas consecutivas. Nós relatamos isso aqui no Notícias Agrícolas mais de uma vez, mas agora parece que o mercado deu uma estancada nessas perdas e vai talvez redefinir a sua direção, ou tem uma tendência clara, já bem definida para esses preços? Pois é, Carla, ainda é cedo para se cogitar a possibilidade de uma recuperação nos preços. O mercado ele está bastante travado, o mercado do arroz muito travado, pouca coisa acontecendo, como tu mesmo falou, em uma queda de braço sem fim ao longo de toda a cadeia produtiva, né? Começando pelos produtores e a indústria, obviamente, sabendo de um cenário de ampla oferta, vai reduzindo suas ofertas de compra, tentando comprar na faixa de R$ 70 por saca, principalmente na região da fronteira oeste. E o produtor, como falado também, né, a colheita na principal região produtora do país, a fronteira oeste, colheita praticamente finalizada, já em ritmo de finalização. Quem tinha que vender já vendeu, e aqueles que podem aguardam melhores condições e tentam manter suas pedidas acima dos R$ 80 por saca, né? Lembrando que os custos de produção da cultura do arroz giram ali em torno de R$ 75 a R$ 80 por saca, contando apenas desembolso, né? Sem contar investimentos e demais custos. Então, o mercado já se encontra em um ponto de equilíbrio, com alguns até já amargando margens negativas. Então, diante desse cenário, o produtor vai resistindo e o mercado segue bastante travado, né? Mas ainda tem muito chão pela frente e muito arroz no Brasil e em toda a região arrozeira do Mercosul. Quando a gente te ouve dizer assim, Evandro, quem precisava vender, quem precisava avançar com a comercialização, avançou. O que isso quer dizer na prática? O produtor vendeu o bastante para cobrir os seus custos, participar de bons momentos do mercado e agora vai entender qual vai ser o resultado dessa queda de braço? É assim que a gente tem que entender a comercialização do arroz nesse momento, ou tem detalhes ali, as margens, que também precisam estar no nosso radar, no nosso centro de atenção? Nós temos aqueles produtores, né, que tradicionalmente precisam comercializar logo após a colheita, né? Isso por conta de, às vezes, de um déficit de armazenagem, que não tem armazenagem própria, ou dependem de armazenagem de terceiros. Então, por conta dessa questão da armazenagem, muitos produtores necessitam comercializar logo após a colheita. Também temos aqueles que tinham alguma necessidade de liquidez, né, algum compromisso, principalmente em relação aos compromissos de custeio da safra, né? Então, esses também tiveram que comercializar em patamares pouco atrativos. Então, agora, nesse momento, principalmente nas principais regiões, vão restando aqueles produtores que já não têm tanta pressa, né? E conseguem aguardar um cenário um pouco mais favorável. E junto a isso, diversas novidades vão chegando no mercado. Então, algumas sondagens para exportação já apareceram na semana passada. Obviamente, nada muito impactante para o mercado. O mercado segue arrastado ainda em relação às exportações. Temos também, né, os contratos do governo de opção de venda que foram adiantados e trazem também algumas oportunidades interessantes para os produtores. Então, novidades vão surgindo e o produtor tenta apostar nessas novidades para que o mercado esboce alguma recuperação. Mas, como falado,
ainda temos uma perspectiva, né, de uma ampla oferta fora do sul do Brasil, principalmente Brasil, centro-norte do Brasil, né, temos praticamente todos os estados também com avanço de área e muita incidência de arroz com baixo rendimento. Isso também impacta nos preços, e isso é um dos grandes fatores também que tem contribuído para esse mercado bastante travado. Então, o mercado, nesse momento, depende fortemente das exportações, volumes significativos de exportação para que se encontre um piso, né? Talvez perto dos R$ 80. As sondagens que apareceram recentemente foram em torno aí de R$ 82 por saco, o que daria em torno de US$ 14,50 no porto. Então, o mercado vai tentando se firmar nesses níveis, mas ainda temos muitos desafios pela frente. Alô? Negócios. Ah, desculpa. Agora você me ouve, né, Evandro? Isso, agora sim, acho que deu Ah, uma travada. deu uma travadinha, deu uma travadinha. Eu te perguntava se esses preços que você acabou de citar, R$ 82 por saca, cerca de US$ 14 base Porto, eles são preços adequados para os vendedores, embora eles vão testar patamares mais elevados, ou você imagina que para quem precisar fazer negócios nesse momento, vai capturar boas oportunidades do mercado? Esse patamar de R$ 82 para aqueles que tiveram, né, boas produtividades e não contam com custos muito elevados, custos de produção muito elevados, por exemplo, muitos produtores têm o seu custo mais próximo de R$ 90 por saca. Para esses produtores, já não se torna um negócio muito atrativo. Mas para aqueles que têm um custo mais voltado para os 75 até R$ 80 por saca, é um patamar muito interessante para se adiantar alguma coisa nesse primeiro semestre. Lembrando que o mercado precisa evitar carregar estoques para o segundo semestre, porque daí a janela de exportação fica muito encurtada e temos os Estados Unidos, lá no mês de setembro, Estados Unidos, que tem uma expectativa de uma nova safra robusta, por conta da baixa atratividade dos preços de outras culturas como soja e milho. Então, a tendência é de que os produtores norte-americanos permaneçam no arroz ou até avancem em algumas áreas. Então, os Estados Unidos devem vir com a nova safra robusta, números que devem ser confirmados agora no relatório de intenção de plantio no final de mês de março. Então, muita atenção nesses números. Por isso que a gente repete, alguma coisa tem que ser garantida nesse primeiro semestre para que se evite carregar estoques para o segundo semestre. E daí se tornaria um cenário muito difícil de haver uma recuperação nos preços e correríamos o risco de ter uma temporada, né, toda uma temporada de preços ajustados ou até de margens negativas. Então, vai de produtor para produtor. Por isso que é muito interessante ter uma boa gestão dos custos, né, para que se saiba quais são as boas oportunidades e os riscos a serem mitigados. Isso é interessante de se observar porque nesse momento eu imagino que os demandadores estejam fazendo essas contas, né, Evandro? Entendendo também se eles podem registrar preços mais pressionados à frente, com a entrada dessas safras de outras origens, de outros fornecedores. Como é que estão se comportando os compradores nesse momento, diante desse cenário que você acabou de descrever para a gente? Internamente falando, os compradores não estão com muita pressa, estão abastecidos, né? Estão com um abastecimento confortável, então por isso reduzem suas ofertas de compra, como falado, para perto de R$ 70 por saca na fronteira oeste,
Então, temos muitos relatos também de indústrias queimando estoques lá no Brasil Central, o que fez com que despencassem também os preços do produto beneficiado. Então, estamos recebendo muitas promoções do pacote de 5 quilos entre 15 e 18 reais. Lembrando que há pouco tempo esse mesmo produto estava perto de 30 reais, o pacote de 5 quilos, né? Então, nesse momento, já temos promoções entre 15 e 18, obviamente, para marcas comerciais, as famosas marcas de combate, muitas marcas novas surgindo, né? O que tem gerado essa grande concorrência por qualquer espaço que venha a surgir nas prateleiras. O varejo também está muito agressivo, com o novo fenômeno dos atacarejos, né? Então, são agentes que têm uma agressividade nas negociações, né? Tentam reduzir, conseguir o máximo de desconto possível para reduzir os preços nas prateleiras. Então, na ponta também há essa queda de braço entre o varejo e as indústrias. E as indústrias tentam negociar com os produtores e, como não há um resultado de tudo isso, o mercado permanece travado. O mercado também depende dessa reação no consumo, como a gente vem falando. O mês de fevereiro foi até um mês bastante interessante, teve um avanço nos beneficiamentos e saídas de arroz do Rio Grande do Sul. O consumo vem dando sinais de melhora, principalmente em relação aos preços, né? Porque, como a gente vem falando, questão inflacionária, praticamente todos os outros alimentos da cesta básica tiveram avanço nos preços, menos o arroz e o feijão, que estão ficando mais barato. Então, pelo menos o arroz e feijão não vai faltar para a população no prato, né? Então, com isso, aos poucos, os compradores vêm retornando para o mercado, mas por enquanto ainda sem grande pressa e seguem pressionando os produtores, tentando reduzir as suas ofertas de compra. É interessante porque é uma espécie de volta à normalidade, portanto, do mercado, né, Evandro? A gente pode chamar dessa forma. Eu até te falei de uma análise que acabou de ser publicada aqui no Notícias Agrícolas, com os especialistas agora não mais preocupados com os preços do arroz, para serem os vilões da inflação, mas agora estão atentos aos preços do milho, que também estão em patamares bastante elevados, e o arroz começa a voltar para dentro de um range normal, né? Uma banda de preços que é um reflexo da normalidade, do restabelecimento da oferta, de um comportamento normal da demanda. Dá para fazer essa leitura já? Excelente, é exatamente essa leitura, né? O mercado do arroz vem de longas temporadas de preços que ultrapassaram os patamares históricos, né? Principalmente a partir do período da quarentena. Após a quarentena, nós tivemos uma disparada dos preços do arroz, o pacote na prateleira passando de R$ 40, a saca chegando em alguns momentos até R$ 140 a saca, principalmente para o produto de uma qualidade melhor, né? O produto acima de 60% de grãos inteiros. Então, com isso, nós tivemos o arroz passando desses patamares e agora sim o mercado vem dando sinais de que retorna às médias, que seria algo mais próximo dos R$ 80. Então, é uma colocação muito perfeita, né? O mercado do arroz vem se ajustando, ele se encontra numa fase de ajustes e vem buscando essas médias históricas que estão perto de R$ 80, né? E cabe aos elos da cadeia produtiva a se readequarem a essa nova realidade, principalmente a indústria, que é um dos elos que vem enfrentando maior dificuldade na readequação a essa nova realidade do mercado. O mercado do arroz se transformou. O mercado do arroz vive uma transformação. O produtor fez o seu tema de casa, muitos períodos o produtor acabou surgindo como formador de preço e agora esse cenário vai mudando e a indústria precisa aproveitar as oportunidades para
se readequar a essa situação. Então, o ano de 2024 foi um ano muito difícil para as indústrias e 2025 ela precisa fazer esse trabalho para que se tenham melhores resultados, né? O varejo também enfrentou grandes dificuldades, principalmente com o encarecimento do produto, e a gente sabe que o consumidor de arroz, ele é consumidor de preço. Então, quando há um encarecimento do produto na prateleira, o consumidor não vai fazer cálculo de rendimento do produto, né? Ele vai simplesmente trocar por um substituto. E foi o que de fato aconteceu e acabou gerando muita dificuldade nas vendas. E agora o cenário vai mudando. O produto mais barato na prateleira, as vendas devem melhorar, o varejo vai tendo melhores resultados e a indústria precisa se beneficiar desse momento, conseguindo equilibrar as contas e tendo melhores resultados nesse ano de 2025. Bom, Evandro, a gente ainda vai ter muito para analisar, mas o que você nos traz é muito importante, porque a gente precisa continuar noticiando as situações. Quando os preços estavam altos, a gente trazia justificativa desses patamares mais elevados. Agora precisamos olhar para esse reajuste que já vinha sendo sinalizado por ti, né, meu amigo? Há tempos, esses preços vão voltar, aí está o resultado. E você vai estar sempre conosco por aqui, semana a semana, para a gente continuar construindo esse cenário do mercado. Então, meu amigo, muito obrigada pela companhia nessa tarde de terça-feira. Para nós é muito importante ter você conosco. Te agradeço e já estou te esperando para as próximas. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez, um forte abraço a todos e até a próxima. Até, Evandro. Boa tarde, boa semana para você, meu amigo. Até mais. Bom, fica aqui o recado. É oportunidade que o mercado está te entregando, precisa ter atenção, porque já já chegam as ofertas de outras origens, como os Estados Unidos. Em setembro, por exemplo, os preços no mercado global podem ser ainda mais pressionados e a gente perder boas chances ali na comercialização para exportação. E o Brasil será, como disse o Evandro, bastante dependente das exportações esse ano para garantir patamares adequados para atender ali produtores, vendedores, enfim, todos os elos da cadeia. O consumo já vai dando aqui no Brasil sinais de retomada, de recomposição, o que é importante, o que é natural. Os preços voltaram a uma espécie de normalidade e agora entender como tudo isso vai impactar de forma natural, porque vivemos numa economia de livre mercado e na formação do preço dos alimentos de uma forma geral, na questão da inflação e tudo mais. E como disse o Evandro, arroz e feijão estão caindo, pararam de subir e ajudam nesse reequilíbrio da formação dos preços da cesta básica, enfim, no poder de compra do brasileiro. Os mercados estão voltando, portanto, à normalidade. A gente conclui por aqui esse boletim, mas na sequência tem fechamento do mercado da soja. A gente vai ouvir o Fernando Pimentel, da Agrométrica. Um instante só, a gente volta já.